Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, Introdução à Derivada. Nós estudamos a queda livre de um corpo, de uma altura de 828 metros, e queríamos saber a velocidade desse corpo exatamente no instante t igual a 6. Ou seja, estávamos buscando a velocidade instantânea. Tínhamos a função horária da posição do móvel, e obtivemos então a variação da velocidade média em relação à variação do tempo, na medida em que nós aproximávamos o tempo do tempo fixo igual a 6. Agora, o que nós queremos fazer é observar graficamente esta variação da velocidade média ou a variação do tangente de alfa, como vimos anteriormente, que a velocidade média corresponde com a tangente do alfa. No tempo igual a 1 segundo, o móvel está na posição 823 metros. No tempo igual a 6 segundos, o móvel está na posição 651 metros. A variação entre o tempo igual a 1 segundo e o tempo igual a 6 segundos, a variação da posição é 171 metros. Ou seja, o móvel está caindo, portanto, ele variou de 823 para 651, variou uma distância de 171 metros num tempo de 5 segundos, de 1 a 6. Portanto, a velocidade média é variação do espaço pelo tempo, 171,5 dividido por 5, que dá 34,3. O interessante é perceber que o 34,3 também é a tangente do alfa. Porque olhando esse triângulo, essa distância é o cateto oposto ao alfa, HC é o cateto adjacente, a divisão do cateto oposto por cateto adjacente é a tangente. E esse 34,3 é a tangente de alfa, mas também nos fornece a inclinação desta reta azul que passa pela hipotenusa do triângulo. Portanto, o 34,3 é a velocidade, é a tangente de alfa, nos fornece a inclinação da reta e, portanto, fornece o coeficiente angular dessa reta azul. Se eu avançar para o 2 segundos, o móvel vai para a posição 808, a diferença entre as posições vai para 156,8, a diferença entre o tempo vai para 4 segundos e a velocidade aumenta para 39,2. O coeficiente angular, portanto, é 39, da reta azul é 39,2, e a tangente desse alfa também é 39,2. Nós podemos avançar para o 3 segundos, o móvel desce mais um pouco, a diferença entre os tempos diminui, vamos acertar o tempo aqui, e a velocidade agora é 41,1, e a tangente de alfa é 41,1, portanto o coeficiente angular da reta azul é 41,1. E podemos ir movimentando aqui, ó, no tempo igual a 4, temos 49, velocidade, e tangente de alfa também 49. Depois no tempo igual a 5, 53,9, e a tangente 53,9. E o que nós queremos? Nós queremos a velocidade exatamente no tempo igual a 6. Então queremos aproximar o máximo possível para descobrir qual é a velocidade ou qual é o tangente de alfa. Acontece que se aproximarmos de tal forma que coincida exatamente em cima do 6, não existe mais triângulo. Não havendo triângulo, eu não posso calcular tangente de alfa. Então eu preciso ter um triângulo, dois pontos sobre a reta vermelha, para formar este triângulo. Se esse x ficar exatamente em cima do 6, não tem triângulo, não tem como calcular o tangente de alfa. Logo, não vou ter como calcular a velocidade média, porque a velocidade média supõe dois pontos. Então, eu preciso estar infinitamente perto, mas não posso estar exatamente em cima do ponto 6. Vamos colocar agora a reta tangente que passa pelo ponto C.
Então essa amarela é a reta tangente que passa pelo ponto C. Na medida então que nós nos aproximarmos nos aproximarmos dos 6, observe que a reta azul vai se aproximar da reta amarela. Então, observe que o x está se aproximando do 6, a reta azul está se aproximando da reta amarela. Qual o significado disso? Que o coeficiente angular da reta azul está se aproximando do coeficiente angular da reta amarela. Como nós não conseguimos calcular a tangente em cima do ponto C, nós vamos calcular então a tangente da reta azul quando o x estiver infinitamente perto, do A. O que significa isso? Quando esta diferença entre o x e o A estiver tendendo a zero. Ou seja, isso aqui está tão próximo, tão próximo, tão próximo, que essa diferença entre o x e o A tende a zero. Daí teremos um triângulo aqui, muito pequeno, infinitamente pequeno, de tal forma que o coeficiente angular da reta azul coincida com o coeficiente angular da reta amarela. Quando nós conseguimos isso, nós estaremos descobrindo o coeficiente angular da reta amarela, que é a velocidade exatamente no ponto t igual a 6. Isso significa que teremos descoberto a velocidade instantânea. Para isso, precisaremos calcular o limite, que veremos em seguida. Queremos calcular a velocidade instantânea no tempo igual a 6. Para isso, nós vamos precisar calcular o limite da velocidade média. Mas, para calcular o limite da velocidade média, precisamos ter a expressão da velocidade média. E velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, mas vamos obter a expressão genérica, obter uma função que nos forneça a velocidade média. Então, no tempo igual a 6, a posição é 651,6. No tempo igual a t, é essa a novidade. Não vai ser um valor, mas vai ser uma variável. Então, deixamos aqui a letra t, porque isso aqui é o que vai se aproximar do 6, é o que vai mudar, é o que vai variar. Então, se esse domínio é t, a imagem é 828 menos 4,9t ao quadrado. Se aqui fosse um número, é só substituir. Sabemos que a velocidade média é a variação do espaço por tempo. O espaço é 651 menos o s de t. E o tempo é 6 menos t. O ΔT e o ΔS. Só que o s de t é 828 menos 4,9t ao quadrado, é só substituir nessa expressão. Então, a velocidade média fica 651,6 menos 828 menos 4,9t ao quadrado sobre 6 menos t. Resolvendo essa expressão, ficamos menos 828 mais 4,9. Fazendo essa subtração, chegamos no menos 176,4 mais 4,9t ao quadrado sobre 6 menos t. Então, nós temos aqui uma função que nos dá a velocidade média em relação ao tempo. Esta aqui é uma função racional. E precisamos, então, calcular o limite desta função, para saber a velocidade do t igual a 6. Então, o que nos importa aqui é que esse t se aproxime desse 6. E para fazer isso, nós calculamos o limite dessa função quando t tende a 6. Então, agora não temos mais uma velocidade média, mas temos então uma velocidade instantânea, calculando a velocidade no instante t igual a 6. Para fazer isso, calculamos este limite. Ora, se t tende a 6, e nós substituímos esse t por 6 e esse t por 6, nós vamos ter 0 no denominador e 0 no numerador. Portanto, temos 0 sobre 0 e caímos numa indeterminação.
Uma forma de tentarmos resolver este limite é obter uma expressão equivalente a essa que não produza essa indeterminação de 0 sobre 0. Podemos tentar fazer isso fatorando a expressão de cima do numerador e depois verificaremos se é possível cancelar com a expressão de baixo. Vamos tentar fatorar isso aqui então. Então, se eu tenho aqui um polinômio e igualo isso aqui a 0, faltou o 0 aqui, a fatoração desse polinômio integral 2 é o coeficiente de x2, que multiplica x menos x1, que é a raiz desta equação, vezes x menos x2, que é a outra raiz desta equação. Portanto, para eu fatorar essa expressão, basta saber as raízes que eu consigo fatorar. Então, vamos pegar a nossa expressão e vamos igualar a 0, teremos uma equação. Esta equação, a gente tem que buscar a raiz. Calculando a raiz, teremos que a raiz é t igual a mais ou menos 6. Agora ficou simples. Esta expressão pode ser fatorada como 4,9, que é o coeficiente de T2, que multiplica x menos a raiz e x menos a outra raiz. Portanto, a forma fatorada de 176,4 mais 4,9 t ao quadrado é 4,9 que multiplica x menos 6, que multiplica x mais 6. Vamos colocar, então, a forma fatorada no numerador. Observe que 6 menos t não é igual a t menos 6. Então, nós precisamos fatorar essa expressão de baixo só fatorando como menos 1. Eu coloco menos 1 em evidência. Menos 6 dividido por menos 1 dá menos 6. Menos t dividido por menos 1. Eu não coloquei 1 aqui porque não há necessidade. Menos t dividido por menos 1 dá mais t. Se eu for tirar os parênteses aqui, menos 6 dá 6. Menos mais t dá menos t. Portanto, esta expressão aqui é equivalente a essa expressão. Olha o que aconteceu. Eu tenho menos 6 mais t. Olha essa aqui em cima. Menos 6 mais t. Só mudou a ordem. Então, eu posso cancelar t menos 6 com t menos 6. Vai sobrar um menos 1 aqui embaixo. Então, eu vou ter 4,9 dividido por menos 1, vai ficar um menos aqui. Então, a expressão ficou assim. Então, esta expressão é equivalente a essa. Só que essa expressão não me produz uma indeterminação. Agora eu posso calcular o limite. Quando t tende a 6, então aqui dentro vai ficar 6 mais 6. Isso aqui tende a 12. 12 vezes 4,9, eu vou ter menos 58,8 metros por segundo. Ficou negativo. Voltando no problema inicial, a velocidade do móvel no instante exato de t igual a 6 é 58,8 metros por segundo. Então, conseguimos calcular a velocidade instantânea do móvel. Pensando graficamente e voltando à ideia principal, esse 58,8 também é o coeficiente angular da reta tangente, esta reta. Então, pensando do ponto de vista da física, a velocidade instantânea é 58,6. Se eu olhar graficamente e observar este triângulo e esta reta preta, significa que quando eu calculei o limite, esse t se movimentou próximo do 6 e com isso a inclinação da reta preta foi aumentando, aumentando. Quando t, no limite,
quando t se aproxima do 6, a reta preta se aproxima da reta amarela e o coeficiente angular da reta amarela é exatamente igual ao coeficiente da reta preta. Essa ideia é a ideia central que vai nos fazer uma ponte para velocidade instantânea e derivada. Então, gravem esta ideia: o coeficiente angular da reta tangente corresponde ao limite dessa função. Esta é a ideia fundamental para nós introduzirmos a derivada.